teve alguns momentos em que eu me senti muito sozinho. Que ninguém tinha interesse em mim, só queria saber do Pedro Bial, do Pedro Bial. Que coisa boa ter você aqui. Muito bom, Ricardo. Adorei que a gente conseguiu. Finalmente deu certo. Pô, e coloquei você para rebolar para conseguir fazer isso acontecer? Porque, pô, lamentavelmente, coincidiu. Eu marcava com você, aí aparecia uma outra data. Não, tem que fazer agora. Bom, o fato é que estamos aqui. É isso aí. Olha, gente, é o seguinte. Eu consegui o cara mais concorrido do Brasil e ele veio conversar com a gente. Pedro, você não sabe qual o tamanho da alegria. É o seguinte, todo mundo conhece o lado jornalista, apresentador, mas além disso, você é poeta, você é ator, você é cineasta e eu devo estar esquecendo de um monte de coisa. Costuro e abordo e costuro para fora, né? Que maravilha, que coisa boa. Mentira, Depois mentira. a gente deixa aqui para quem precisar mandar algo para ele bordar e Me costurar viro pra na gente. cozinha, faço Opa. umas coisinhas para as crianças. O que você gosta de cozinhar? Frutos do mar, peixe, eu faço uma Que boa maravilha. paella e gosto de aprender coisas. Eu acho que do cozinhar eu gosto desde fazer as compras, sabe? Procurar os bons ingredientes, descobrir, porque aí não tem erros. Você tem um bom ingrediente, é só você não fazer uma grande besteira que vai ficar gostoso. É o que todo bom chefe diz. Exatamente. E eu vou tanto ir para o lado do simples e o meu público-alvo são as crianças. Eu quero fazer as crianças comerem. Então, por exemplo, fazer um fígado que criança coma é uma vitória, né? Eu consigo, de vez em quando. Então você cozinha bem, você conseguiu fazer criança comer fígado. Mas eu posso dar uma dica, dar uma raladinha nele, aí, em vez de ele ficar aquele fígado que tem aquela textura que às vezes afasta as pessoas, ele ralado junto com o refogado, vai que vai, bota com um macarrãozinho para disfarçar, elas comem. Eu morei, como você morou quanto tempo lá fora? Bom, eu morei 1 ano em Paris e morei 9 em Nova York. 9 em Nova York. Então, eu morei isso, uns 8, 9 anos em Londres. E você sabe que lá fora a gente não tem essa vida de empregada doméstica, de nada disso. A gente Verdade. Uma outra vida de classe média, né? E aí, nos meus dias de folga, eu adorava fazer era cozinhar para as crianças, para que elas comessem, que tudo fosse divertido, que a refeição fosse divertida, que todo mundo meio que participasse da ideia, vamos fazer o quê, vamos comer e tal. Então é isso. Mas eu não estou oferecendo meus préstimos. Que coisa boa. Agora, você sabe que você falou de Nova York, eu conheci minha esposa em Nova York e ela fala que eu a enganei, porque quando a gente se conheceu em Nova York eu cozinhava, que é o que você está falando. E depois que a gente voltou para cá, eu nunca mais cozinho. Até que outro dia, esse último final de semana, eu cozinhei em casa e a minha filha olhou e falou: papai sabe cozinhar? Ela não tinha a menor ideia. Sua filha está com que idade? A minha filha está com 10 anos. Eu tenho uma filha de 10 e um menino de 12. Que barato. E eu queria aproveitar, falando nisso, porque você está com um filho pequeno, né? Cara, eu tenho esse sintoma da paternidade, sintoma no sentido psicanalítico da palavra. Eu fiquei órfão cedo, 13 para 14 anos, e acho que de certa maneira, eu preciso compensar de alguma maneira a minha orfandade através da paternidade, vai entender. E eu realmente concordo com o Peter Pan. Eu acho que os adultos são todos piratas, entendeu? Eu me entendo mesmo com criança. Eu jogo o jogo dos adultos porque eu tenho que jogar. Mas são uns piratas, sem caráter, sem moral. O meu negócio é criança. E, dito isto, eu tenho filho. A minha filha mais velha tem 35 anos, mora em Nova York, se casou com um americano, depois se separou ano passado. Tenho o Theo, que é filha da Renê Castelo Branco. A Renê Castelo Branco, com quem eu casei, e que já tinha o João Castelo Branco. Perfeito. E a Marina Castelo Branco, e eu digo para a Renê, esses são os meus filhos com o Trajano, com o Zé Trajano.
alijei a Renê, falei assim, João e Marina são meus filhos com Trajano. Aí eu tenho o Theo, filho da Júlia Gant, que está com 24 anos, tenho o José, filho de Isabel Diegues, neto de Nara Guilherme, que tem 20 anos, e quando eu achei que tinha encerrado, aos 56 anos, eu me apaixonei por uma mulher que tinha 35 na época e não tinha filhos. Aí eu falei, rapaz, né? Eu conheço esse filme eu já vi. O tic-tac do relógio biológico, né? Não tem jeito. Eu falei, olha, para eu estar com a Maria Prata, eu vou ter que ser papai de novo. Eu comecei tudo de novo. E aí eu tenho a Laura, de 4 anos, que vai fazer 5 agora, em novembro. Ou seja, talvez já tenha feito 5, não sei que dia nós estamos. E a Dora, que tem 2 para ter. E a Dora, finalmente, a caçula, parece um pouco comigo. Que todos os meus filhos têm a cara da mãe, nenhum se parece comigo. A Dora é mais um jeitinho alemão, assim, meu. E o que eu posso dizer, recomendo muito a Homem Velho ser pai. É muito legal. E o que é difícil é a dupla situação, porque você é pai e avô. E ser avô é muito mais gostoso. Eu tenho que me forçar a ser pai, sabe? Aquele cara que educa, dá limite e tal. Por mim, eu era avô. E o que basicamente significa que as tuas filhas devem te adorar, né? Não, mas você faz o duplo papel. Mas eu me forço a cumprir o papel de pai. O papel de pai. É que depois você percebe que você faz tanta força para educar os filhos e leva em museu e faz isso e aquilo, e eles se educam sozinhos pelos amigos, o que é mais assustador. Não é a escola que educa, não são os pais, são os amiguinhos que educam. Você acha que isso mudou ou já era assim na tua infância? Porque hoje tem acesso a muito mais coisa através de internet, disso tudo. Por outro lado, a gente tinha muito mais liberdade e acabava convivendo com mais criança. Eu acho que já era assim, mas eu acho que os amigos são a principal influência que você recebe sempre. Isso sempre foi assim. Mas eu acho que certas estruturas formais, convenções, ainda tinham mais eficácia, ainda tinham mais poder, ainda funcionavam. As convenções, muitas delas estão obsoletas, né? Sim. Perderam a função e o sentido até. Né? Uhum. Então, eu estudei num colégio muito bom e muito rigoroso, o Colégio Santo Inácio. Sim. Mas, e sem dúvida, eu digo, eu passei maus momentos, mas tenho ótimas lembranças, sabe? E foi muito legal para a minha formação, principalmente o primeiro ano primário. O que eu acho fundamental é o primeiro ano primário, que hoje em dia não se chama mais primário, né? Primeiro ano fundamental, a alfabetização. E com essa recordação que você tem do primeiro ano primário, o que me chama a atenção é que, na época, era quando a gente era alfabetizado. Isso. E digamos que tem uma daquelas... Você faz muita coisa, mas tem uma coisa tua que é marcante, é o teu texto. Então, qual é essa história do primeiro ano primário? Eu tive a sorte seguinte de ser alfabetizado um ano antes do primário. Certo. Eu estudava numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho, na rua Prudente de Moraes, em Ipanema, e com 6 anos eu fui alfabetizado. Quando eu entrei no Santo Inácio, no primeiro ano, quer dizer, eu fiz, na verdade, o pré-primário, né, como se chama. É isso aí. Eu já tinha uma alfabetização boa, vigorosa. Então, no Santo Inácio, o primeiro ano foi uma descoberta. Agora, era muito maluco. Com 7 anos, eu me lembro até hoje, com 7 anos, no primeiro ano primário do Santo Inácio, a gente era obrigado a decorar a Canção do Guerreiro, do Gonçalves Dias, inteira. E a gente decorava. Você lembra disso ainda Não hoje? chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver a lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes e bravos só faz exaltar. E por aí ia. Isso fica na cabeça, né? Mas, olha, não sei dizer se isso é ruim, se é bom, se é absurdo ou não. Eu acho que é bom. Eu acho que tudo que você... Criança é uma esponja, né? Criança é uma esponja. Agora, Pedro, eu tava ouvindo a história que você estava contando dos filhos, dos casamentos e tudo, e fiquei pensando uma coisa aí da tua vida de ator. Você fez um filme que era
Como Ser Solteiro, era esse o nome do filme? Era isso Eu mesmo? fiz como ator. Me conta como é que foi essa história, porque você tem experiência de casamento Não, agora. Isso foi logo que eu cheguei do tempo de correspondente. Foi Olha para você lá, também. Exatamente, recebemos um Maritaca, oi aqui. né? Maritacas, exatamente. Passam sempre indo falando em casal, elas passam são sempre... muito fiéis. Exatamente. São muito fiéis. Eu adoro pássaros, aves, são os dinossauros vivos, né? Eu acho isso mesmo. magnífico. É o seguinte, eu tinha acabado de chegar no Brasil do meu tempo de correspondente, a Rosane Svartman me chamou para fazer uma participação nesse filme. Rosane, que se tornou uma grande estrela da Globo como autora de novelas, mas que é uma ótima diretora de cinema, que dirigiu agora o Pluft, né? Finalmente realizou esse sonho de várias gerações de ver o Pluft no cinema. E a Rosane me chamou para fazer essa participação no Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro. Eu tenho alguma expertise de como ser solteiro no Rio de Janeiro, tá sabe? Certo, eu sou carioca, certo, criado no Rio na década de 70, pré-AIDS, adolescência. Tem vários pontos aqui que eu tô vendo. Você vê que... porque no fundo você conhece o assunto. Não foi ruim, não. Não, eu tenho certeza. Agora, falando de filme e da atuação como ator, então, tem outra que aí, até onde eu sei, deve ser algo mais complicado ainda, que é você teve que interpretar você mesmo, né? Qual foi a vez? Tô falando do Agamenon. Mas Agamenon, o repórter, engraçado. Aí era você como você. E botando peruca para disfarçar os cabelos brancos. Cara, Quer dizer, era você, mas não era você. Eu adorei, porque... Ricardo, a gente estava falando há pouco sobre, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre os caminhos que a minha carreira tomou. Sim. E como o Big Brother foi um divisor de antes e depois, assim, brutal, pode-se usar o adjetivo. E uma das grandes oportunidades que o Big Brother me deu foi eu não me levar a sério em praça pública, sabe? E o jornalista se defende muito, frequentemente, num púlpito, completamente de acordo. Num púlpito, atrás do título, num certo cerimonial ali, que eu tive que, ainda bem, eu tive que me despir disso para fazer o Big Brother direito. Então isso me serviu bem. O Caceta e Planeta, o Marcelo Madureira, costumava fazer piada do Pedro Miau como um cara muito vaidoso, que antes de entrar no ar tá lá se escovando o cabelo e tal, para entrar todo bonitão no ar. Piada tá valendo, mas a minha vaidade sempre foi de outra natureza. Ao contrário, reclamavam do jeito que eu não me preparava visualmente. Eu acho que eu era tão vaidoso que achava que não precisava me preparar tão liso. Mas a minha vaidade era a pior de todas as vaidades, que é a vaidade intelectual. Essa é a pior de todas as vaidades. Diga-se de passagem, agora em sua defesa, porque eu também andei bastante no meio, entre os jornalistas, não é a coisa mais rara do mundo. Olha, eu acho que é um páreo duro os profissionais mais vaidosos quais são, né? Eu acho que neurocirurgião é difícil, não, mas porque o cara, o cara acha que é Deus. Ele tem certeza. Ele tem certeza que é Deus. Aí tem os publicitários, os jornalistas, e lá atrás o pessoal fala ator vai lá na rabeira. Essas profissões vão todas na frente. Mas o que eu posso dizer é que no meu tempo no Brasil e fora do Brasil, em todo o mundo, eu conheci muitos jornalistas e alguns dos mais brilhantes do mundo. E, invariavelmente, os mais brilhantes são os mais vaidosos. Então... Agora que você tocou na coisa, que você falou de gente brilhante, e você teve a chance de conhecer, de entrevistar, de conviver com os maiores cérebros no Brasil e no mundo Paulo Francis. de várias gerações. Esse é um exemplo. Mas aí chegou onde eu queria chegar. E como é que você faz pra conversar com um cara que nem eu? Assim? Como é que você faz com... Não, mas sério. Você é mineiro? Não, São Paulo. Não, mas porque eu convivi... o mineiro tem essa falsa modéstia. Até Drummond falava que não sou nada. Pedro, eu acho que eu não sou, mas eu convivi muito tempo com o Lucas Mendes. Eu brincava com ele, que eu falava... É um gênio, cara. Tô totalmente de acordo, mas eu brincava com ele e falava, olha, o Lucas saiu de Minas, mas Minas nunca saiu do Lucas. Isso. Você é de onde, de São Paulo? Eu sou da capital, de São Paulo mesmo. Sei. De que bairro? Da Bela Vista. Sim. Morei depois, algum tempo, morei na Vila Madalena, morei no Itaim, atualmente Tua ascendência no qual é? A família brasileira? Principalmente de origem portuguesa e italiana. Tá. São os dois lados. Estudei em escola italiana, estudei no Colégio Dante Alighieri. Tá. Então você fala italiano. Falo italiano, mas para falar a verdade, falo mal, porque eu já estudei.
já fui fluente em italiano. O problema é que depois de ser fluente em italiano, eu morei na França. E nos Estados Unidos, eu preciso ser franco, o meu inglês piorou muito quando eu morei em Nova York, mas meu espanhol ficou fluente. Atualmente, para qualquer lugar que eu vou de língua espanhola, o pessoal acha que eu sou argentino. Com exceção da Argentina e do Uruguai, eles acham que eu sou argentino. Sensacional. Então... Esse negócio das línguas, quando a gente não pratica, eu tenho muita pena, eu era muito fluente em inglês. Hoje, para mim, o inglês não é fácil. Eu leio muito em inglês, mas não falo bem. Não tenho talento para línguas, não. Tem gente que tem talento para línguas. É verdade. Inteligência para línguas. Cara, João Baldo Ribeiro era uma coisa impressionante. Como Marcelo Adnet. O cara fica 15 minutos com alguém que está falando sérvio-croata, daqui a meia hora ele está falando, cara. Um negócio muito impressionante e sem sotaque. Mas vamos voltar ao fio da desmeada nossa. Você estava falando das pessoas brilhantes que a gente... A pergunta que eu queria chegar é como você consegue, e eu vejo que você consegue, continuar com gente absolutamente normal, interessado e ver e querer saber. Eu vejo na tua cara, eu vejo o brilho nos olhos. Como é que você faz isso depois de ter convivido com as mentes mais brilhantes que a gente teve? Porque muitas vezes as pessoas que a gente acha que têm mentes brilhantes podem nos decepcionar muito. Sem dúvida. Como disse o Milora, como são fascinantes, como são incríveis as pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece bem, né? Que a gente não conhece. Então, eu não discrimino assim, hierarquicamente. Acho que quando a gente aprende a ouvir, eu fiz muitos anos de psicanálise, estudei psicanálise. E psicanálise, assim, depois que você aprende a ouvir, o cobrador de ônibus pode ser seu psicanalista. Né? Qualquer um pode te dar um toque que você usa para se curar, né? Para se acertar. Há pouco eu li um livro de um cara que você deve conhecer, o Rainer Zettelmann, o que escreveu sobre o capitalismo não é o problema, é a solução. Rainer Zittelmann é um alemão, um homem de negócios que... O livro é desigual, acho que ele tem um ponto, eu sou totalmente pró-capitalista, acho que ele está certo, que ele não é o problema, é a solução. Mas o livro é desigual até pelas suas virtudes, porque ele diz o seguinte, que a gente valoriza muito o conhecimento explícito e não reconhece o conhecimento implícito. O que ele quis dizer com isso? Que a gente só avalia o brilhantismo, a inteligência e a realização e a compreensão de mundo das pessoas pelos livros que ela leu, pelos livros que ela escreveu, pelas formulações que ela fez, e não consegue reconhecer a inteligência. Ao contrário, a gente fica revoltado quando um cara que nunca leu nenhum livro é o maior milionário da parada, poderosíssimo. Esse cara sabe muito. E ele dá esse exemplo. Você vai perguntar para um cara que ganhou a corrida dos 200 metros, como é que você ganhou a corrida? Teoriza sobre a sua corrida. Ele não vai saber te dizer, mas ele sabe fazer. Correr. Ele sabe fazer. Então ele diz, muita coisa que a gente sabe, a gente não sabe explicar por que sabe. Ou como ficou sabendo, mas a gente faz. Então, me abriu uma janela essa diferença entre o conhecimento explícito e o conhecimento implícito. Então, esses que chamam de mentes brilhantes são pessoas que têm esse conhecimento explícito. Tem doutorados, mestrados e tal, mas são umas bestas. Podem ser umas bestas, entendeu? E o Proust, por exemplo, o maior escritor de todos os escritores, um cara maravilhoso, uma obra maravilhosa. E o que a inteligência dele serviu para ele ter uma vida boa? Ele teve uma vida de merda. Miserável. Uma vida horrorosa. Quer dizer, tudo bem, essa é a vida dele. Mas o que eu quero é pensar sobre isso. Será que... vou fazer o que da minha inteligência? Mas vamos lá, porque você conviveu com tudo e com todos. Uhum. Quem que você não imaginava, mas que você conviveu, que te ensinou algo brilhante dessa forma e que completamente fora da curva? Porque, a princípio, quando a gente pensa em você, pensa exatamente nas lições que vieram dessas pessoas muito conhecidas. Mas você conviveu com todo mundo. Eu posso citar uma que é meio até lugar comum agora, mas é que eu acabei de escrever um livro sobre ela, Luiza Helena. Ela é um exemplo disso. Você olha para Luiza Helena Trajano, você acha que ela é uma caipira, uma tiazona e tal, e ela é moderna pra caramba, ela tá com a cabeça lá adiante, e ela sem dúvida. Eu assino embaixo, eu tive a mesma experiência e sendo
transparente e honesto aqui. Larguei até com um certo preconceito, que é isso que você está falando, e conhecendo, tive exatamente a mesma vivência que você. Exato. Ela é incrível, ela é incrível. E é algo que só o Brasil poderia ter produzido, né? Uma capitalista com essa inquietação toda social, enfim, de uma busca de uma coisa diferente. Eu antes de viver de jornalismo, eu vivia de esporte, eu joguei basquete. Então... Que posição? Eu quando comecei... Você deve ter começado de pivô. Exatamente, terminei como guarda. Exatamente. Eu tive uma história muito parecida. Porque eu tenho 1,80m, você é mais alto que eu tenho 1,82m, mas com 13 anos eu tinha 1,78m. E parei você era pivô. Eu parei de crescer. Então eu comecei de pivô, virei ala, virei armador e fiquei um armador baixinho. E aí fui nadar, fui fazer outro esporte. Eu tinha 1,92m, eu já estou em processo de encolhimento, eu já não sei quanto eu tenho. Mas por exemplo, no esporte tem gente de muito poucas luzes, digamos assim, de muito pouca leitura, mas de grande sabedoria, sabedoria mesmo. Porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Às vezes o conhecimento pode se tornar sabedoria. Mas não precisa. Mas às vezes, por exemplo, tem muito, na Europa, mais que nos Estados Unidos, tem muito conhecimento empalhado, né? Fica ali, que incrível, mas cadê a vida? Para onde isso vai me levar? Americanos têm mais essa inquietação. Os americanos são mais práticos. Eu sou fã da Europa, mas tem um lado da Europa, às vezes, que pode ir pro caminho da taxidermia. Eu costumo chamar de masturbação mental, mas é exatamente a mesma coisa que a gente está falando. Especificamente da França. Eu morei na França, então eu fui influenciado por esse lado. Nossa, como gosto do som da própria voz. Deixa eu aproveitar nisso aí, já que você falou. Cinema. Você é um cara que entende cinema. O que você gosta de cinema? Eu tô falando isso porque você falou disso e eu comecei a pensar no cinema francês. Tem coisas brilhantes, maravilhosas. Mas tem alguns filmes que eu vejo e eu falo, estão de sacanagem. A morte do Godard agora foi engraçado, porque muita gente falou que maravilha e não sei o quê. O Godard é uma maravilha para formar cinéfilos, para formar cineastas, para formar gente que faz televisão. É meio para discutir o que a gente faz, mas não é um cinema agradável. Fácil, né? É muito chato, né? E tô de acordo. Dessa geração, eu sou Truffaut. Eu, quando fui dirigir um filme, foi Outras Histórias, uma maluquice que eu fiz, me orgulho muito, acho que está lá o que eu quis fazer, que era uma adaptação de Guimarães Rosa, e que eu tive a marra de dizer, não, eu não vou adaptar Guimarães Rosa ao cinema, eu vou adaptar cinema ao Guimarães Rosa. Então ficou, como se diz na expressão, um certo miura, um filme impenetrável em alguns momentos, e com o grande defeito de ser um filme de episódios. E quando você faz o filme de episódios, você dá ao espectador a possibilidade de comparar um ao outro. Eu gostei desse, mas não gostei daquele. Então, enfim. E aí quando eu fui... Porque é um processo incrível esse negócio de ficção. Documentário, eu acho que você conhece bastante para... Mas o ficção eu nunca tinha feito. Em ficção você realmente decide tudo que vai existir ali na frente da câmera. Então é uma bolha, eu vivi uma bolha fora do mundo, foi uma delícia e tal, mas certas decisões são no território do inconsciente, né? Então quando eu fui olhar na edição para certas imagens, eu fui reconhecendo os filmes que eu vi criança e adolescente, que foram que me formaram. Então, o jagunço numa certa cena é a Branca de Neve, igualzinha a bruxa da Branca de Neve. A bruxa... Você falou, eu vi a imagem aqui, foi engraçado. Então eu vi que eu sou formado por esse cinema de autor, década de 60, 50, 60, Bergman, esse cinema de autor europeu, com a entrada espetacular da geração de 70 dos Estados Unidos, Spielberg, Coppola, Lucas, Scorsese, né? E agora eu tenho um filho que estuda cinema, então eu estou vendo coisas que eu não vi e revendo muitas coisas, e está sendo um grande, porque é o José, de 20 anos. A gente conversava aqui antes, você estava falando do Clint Eastwood, e aí eu quero juntar o cinema com esse teu outro lado, entrevistador. Quero saber o seguinte, qual é a entrevista que você não fez, que você queria ter feito? O Clint Eastwood talvez
dos vivos, né? Dos que eu ainda tenho chance de entrevistar, porque eu acho que a entrevista que eu gostaria de fazer, não, tem um monte de morto aí que eu gostaria. Tá bom, renascer eu acho que não, mas tempo pra entrevistar, eu tô convencido, você me contou que a sua mãe tem 98 anos, tem muito tempo pela frente, você ainda vai entrevistar muita gente. Eu tô disposto a viver muito, eu espero, eu tô fazendo a minha parte, agora sabe-se lá, né? Claro. Tudo pode acontecer. Mas eu gostaria ainda de ficar um tempo. A festa tá boa, não quero ir embora ainda não. E o Clint Eastwood, para mim, o que eu acho extraordinário é assim, a história que a vida dele conta, que a vida e a carreira dele conta. Ele que foi o símbolo de uma ideia americana de que a violência é uma solução. Ele encarnou aquilo e ele, a partir do filme Os Imperdoáveis, ele faz uma reflexão sobre as consequências da violência e, a partir daí, ele vai fazendo uma reflexão sobre a América que só um conservador poderia fazer. Exatamente. Um democrata não faria, não teria. Que uma sociedade que produz, uma sociedade baseada nessa dicotomia winner-loser, vencedor-perdedor, vai sempre produzir mais perdedores do que vencedores. É pela própria característica do sistema. Né? E ele reflete sobre isso de uma maneira profunda, com um cinema simplérrimo. Ele filma... Cara, você sabe quanto tempo ele levou para filmar o filme da Boxer lá? Como é? Campeã, não sei o quê. Garota Indomável? Garota de Ouro. Garota de Ouro. Garota de Ouro. É. Você vê o corpo da mulher se transformar. Ele fez em 28 dias, Ricardo. 28 dias. O cara é inacreditável, entendeu? Agora, eu acho que você tratou num ponto muito bacana. Quando você fala que só um conservador poderia ter feito isso, você está absolutamente correto. Mas aí tem uma segunda característica que hoje em dia eu acho que é mais admirável. Que é um cara que tenha a grandeza de não deixar o passado e o seu legado determinar quem você vai ser hoje e depois. E isso hoje a gente está perdendo. Porque o que a gente está acontecendo no Brasil, no mundo, na política, o que a gente está tendo é as coisas indo para os cantos e você fica mais preso na sua tribo. Imagina a coragem de se... Estados Unidos. O Trump fez exatamente o contrário em relação aos republicanos. O Trump não é um conservador, o Trump não é um reacionário. Estou totalmente de acordo, estou completamente de acordo. Mas esse processo aqui, eu acho que hoje vale muito. Até você falava antes... Você vê um Clint Eastwood de hoje em dia, ele talvez não conseguisse fazer essa trajetória. Quer dizer, se ele fosse o Clint Eastwood, ele faz. Mas olha as chances que esse caldo de cultura tem de produzir outro Clint Eastwood são menores. Você tem toda a razão. Porque isso é muito caldo triste. de cultura que fica se o paroxismo do paroxismo. Exatamente isso. É preocupante, mas... Não, e você citou uma frase aqui antes que está reverberando na minha cabeça, acho que eu vou dormir pensando nisso hoje, que é quando você falava que hoje o que acabou acontecendo é que tudo se tornou político, mas nem tudo tem que ser política. E eu queria que você entrasse um pouco mais nisso, porque é uma coisa que me preocupa muito, de fato, quando qualquer assunto passou a ser político, a gente está perdendo a liberdade, primeiro, de analisar profundamente as coisas, de mudar de ideia, porque na minha cabeça mudar de ideia é mérito. Hoje em dia isso é um crime capital. Eu acho o contrário, a gente só evolui quando você muda de ideia e aprende alguma coisa nova. Quer dizer, como é que você vê isso tudo? Tudo muda, né? As coisas mudam, a realidade muda, se transforma. Se você não mudar de ideia, gente, você está morto, né? Não tem... Essência da vida, né? Eu costumo me lembrar de quando, acho que foi 2012 ou 2011 que o mundo ia acabar no calendário maia. Acho que foi por aí. E meus filhos eram mais meninos e perguntavam, mas o mundo vai acabar? Eu falei, vai. Inclusive eu mesmo já vi o mundo acabar várias vezes. O mundo acaba e recomeça. Aquele mundo em que eu nasci não existe mais. Quer ver o mundo em que eu nasci? Assiste Mad Men. Aquele foi o mundo em que eu nasci. Era daquele jeito. Eu via tudo ali de baixo para cima. Mas essa locubração toda foi a partir dessa provocação de que se deram conta ou elevaram a categoria de máxima, de verdade absoluta, que tudo é político. Se deram conta porque, de fato, tudo é político. Muito, talvez tudo, se resume a relações de poder, o tempo inteiro. É verdade isso também. Mas nem tudo é política, né? Em inglês isso seria everything is political, but not everything is politics, né? Tudo é político, mas nem tudo é política. E isso tem consequências graves. Então, por exemplo, a partir
percepção, da consciência de que tudo é político, essa consciência de que tudo é político foi muito responsável por progressos na moralidade, nos costumes, como a inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão de minorias historicamente marginalizadas, desde a mulher, que não é minoria, aos negros, a LGBT. Tudo isso foi na consciência de que tudo é político. Mas quando teve esse mal-entendido de achar que por isso tudo é política, esses movimentos foram cooptados por uma esquerda caquética que tinha sido derrotada na queda do muro de Berlim, que tinha acabado, e que volta falando de Stalin 10 anos depois, e esses movimentos entram num identitarismo que é contrário aos interesses das causas originais. Então é só um exemplo drástico de fazer a diferença, fazer a confusão entre reconhecer que tudo é político e achar que por isso tudo é política. Não. As grandes conquistas desses movimentos, das minorias, foram de baixo para cima. Quando o parlamento abençoa, é porque já não tem mais jeito. Foi consuetudinário. Eu adoro essa palavra. Aprendi com Jorge Caldeira, com Cafu, na História da Riqueza do Brasil, que ele escreveu, que é maravilhoso esse livro. E que aí não delega isso. Não, foi o meu líder, foi o meu partido, foi esse governo que me deu. Não! Ele concedeu porque a sociedade chegou no ponto de exigir que o líder que tenha um mínimo de sensibilidade, que quer se manter no poder, aí o lado da política, percebe e fala, vou abraçar essa causa. Ótimo. Que hoje ela faz sentido. É assim que a democracia funciona, quando ela funciona. Quando ela funciona, é isso aí. Agora, eu tô achando interessante que você está falando, há pouco você falava das mudanças. A essência da vida, a gente está falando da sociedade aqui, mas da vida individual também é transformação. Eu queria pensar com você, ao longo da tua trajetória, como é que você viu essas mudanças, particularmente num momento. Então, você fez um monte de coisa, mas você era visto como um jornalista ultra consolidado, respeitado, um repórter Jornal Nacional fantástico. E aí você tomou uma decisão que abriu um caminho novo para um monte de gente. E depois falou, eu vou entrar no entretenimento. E não é que você entrou, você mudou o entretenimento. Você fez o maior sucesso da história do entretenimento, que é o BBB. Não sei se eu tomei essa decisão, se eu fiz essa escolha, ou se aquilo foi... aquelas coisas, o bonde passou e eu não... Bom, mas peraí, Bial, você com toda certeza sabia as consequências, os riscos envolvidos. Tem que ser um pouquinho consequente para fazer isso. Eu te contei que, segundo meu pai, não. Quando ele soube... Vou contar essa história aqui. O meu pai era publicitário, ele faleceu no final do ano passado, mas em 2002, quando é anunciado que o Bial tá indo, vai ser apresentador do BBB, eu falei, caramba, o Bial é corajoso, porque, todo esse respeito, daquela coisa que você falou, do jornalista, ele tá indo fazer um programa muito maior, mais popular, vai ter que mudar a linha de... como é que será? Meu pai virou pra mim e falou, olha, duas coisas. Primeiro, vai ser o maior sucesso, porque ele é craque, e segunda, a hora que ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser, ele volta, que a prova real, que é o que você está fazendo. Não voltei o mesmo. Claro que não. Completamente transformado. Mas você voltou melhor, você voltou maior. Eu acho. Primeiro, ninguém sabia o que ia acontecer, o que aconteceu. Quando o Big Brother foi a primeira edição ao ar, acharam que aquilo não ia... Olha, eu não vou dar nome ao santo, mas um líder meu, quando a gente foi... Eu estava escalado, essa história é muito bonita, aliás, eu estava escalado para fazer a Copa de 2002, Japão-Coreia, eu fiz a Copa de 94 com muito sucesso, de 98 também, e eu digo sucesso a cobertura, em 94 a gente ganhou, 98 foi aquela surra merecida. E aí... estava tudo pronto para eu ancorar todo o noticiário da Copa, no Japão, Coreia, acompanhar a seleção e tudo. E aí, nossos líderes me procuraram para pedir para eu ficar no Brasil, porque tinha uma coisa de programação, o Big Brother, eles iam fazer uma nova edição, para espremer logo o bagaço dessa laranja. Foi assim que foi referido ao BBB 2, tá? Então era nesse sentido. Bom, o fato é que eu 20 anos depois. O fato é que eu fiquei no Brasil, não fui à Copa, e quem foi no meu lugar foi a Fátima Bernardes, que virou a musa da Copa. Então a história toda foi muito bonita. Então a gente não sabia, eu só fui me dar conta de que eu estava vivendo algo fenomenal, que era um fenômeno da história da televisão,
em geral, do BBB 5. Quando teve o fenômeno Jean Willis e Grazi Massafera, as ruas ficavam vazias, era que nem Copa do Mundo. Aí eu falei, agora não dá mais para eu voltar atrás. Porque no início da carreira eu fazia reportagem, mas eu fazia apresentação de Hollywood Rock. O Biel, desse BBB5, desculpa te interromper, eu vou te contar uma vivência pessoal. Quando aconteceu isso, eu morava em Nova York, não assistia BBB, na época não passava Globo, não sabia nada disso. Não tinha ideia do que era. E aí acontece o seguinte, eu venho, você chegou exatamente no ponto, eu venho no Brasil, eu tô no aeroporto em Florianópolis, tinha uma moça sentada do meu lado, muito bonita, ela estava tentando ler, a cada 15 segundos passava alguém pedindo para bater uma foto com ela, eu não tinha a menor ideia de quem era. Aí eu estava sentado do meu lado, mas quando pode, eu falei, ó, pode ficar tranquila que eu vou te deixar ler, tá? E acabou. E eu não tinha a menor ideia de quem era. Não era que eu saio, passo em frente de uma banca de jornal, e ela tava na capa de todas elas. Era a Grazi Massafera, tinha acabado de ganhar. Eu não lembro se ela ganhou, mas tinha sido logo. Foi o segundo lugar. Mas tinha acabado o BBB. Na semana, ela era a capa de todas as revistas do Brasil. E eu lembro você pagando de namorado da Grazi ali não, do lado. Não, que pagando de namorado nada. Eu não sabia nem quem era. Enfim. Não, o pessoal passava e não importunava ela. Tem aquele cara do lado dela. Não, aí eu percebi que não dava para eu tudo que me foi incumbido, tudo que eu fui incumbido de fazer na minha vida profissional, eu fui com um espírito de missão assim muito intenso. Eu sou, como diagnóstico psiquiátrico já me deram, eu sou hipertímico, sou exagerado, eu sou intenso nas coisas. E estou um pouco melhor, mas com a mesma intensidade de entrega à missão. Então, quando me foi, vai fazer o Big Brother, ninguém sabia o que era aquilo. A gente foi domando o touro a unha, eu fui aprendendo, e eu dormia na TV Globo. Eu ganhei uma cama no camarim, assim, não saía de lá até pegar aquele negócio. Aí, quando eu percebi o tamanho que o negócio estava ficando, eu falei, cara, eu não tenho como voltar. Eu queimei umas pontes aí. Teve gente que me odiou por isso, jornalistas que falaram. Eu me lembro que eu conversei com... Eles tiveram a chance de voltar atrás e reconhecer hoje? Ou se fizeram, não foi publicamente para você? Acho que publicamente ninguém vai fazer isso. E, sei lá, também. Eu também não estou mais chateado com isso. Claro. Eu me lembro o Diogo Mainardi, que o seu amigo Diogo Mainardi, com aquela verve que me caracteriza, eu falei, pois é, tá todo mundo dizendo que eu me vendi, né? Ele falou, pois é, tanta gente querendo se vender, ninguém compra, né? E aí eu falei, então a partir de 2007 eu comecei já na Globo, pedir aos então líderes que, vamos fazer um programa, além do BBB, em que eu comece a juntar jornalismo e essa expertise que eu agora passei a ganhar, juntar. Porque eu achava, quando eu era jornalista, puro repórter do Jornal Nacional, que eu falava com o Brasil inteiro. Eu achava que eu estava falando com ele. Quando eu fui fazer o Big Brother, eu percebi que tinha um monte de gente que nunca tinha visto a minha cara, que não sabia quem eu era. Eu era, na minha bolha, eu era um cara, correspondente. Então, e aí eu fiquei muito encantado com isso, de entrar numa favela e realmente eu falava com aquelas pessoas, com gente de todas as classes. E aí eu falei, não quero perder isso, ao contrário, eu quero fazer... Agora, em compensação, como é que é isso, porque isso significa na prática que você não consegue andar sem alguém vir falar com você. Isso. Como é que é isso? Isso é trabalhoso. Eu primeiro eu tive... eu não tenho essa facilidade, por exemplo. Fátima Bernardes é a coisa mais linda. Ela fica relaxadona, feliz da vida, um monte de gente em torno dela. Eu não, começo a suar, fico nervoso, me dá nervoso, multidão, porque eu não sou bom de small talk, né? Eu não sou bom de papinho. Me parece isso, pela conversa que a gente teve com todo mundo aqui, eu acho que está sendo duro com você. Não, aí eu fui aprendendo... Pode ser. Aprendendo a me acalmar e ser... Porque, assim, não é... Vai ficar cafona dizendo assim, mas a minha tendência é ser gentil. Eu proponho uma relação de gentileza com as pessoas. Eu proponho uma cooperação. Se eu
me sentir traído ou enganado, aí também já era. Eu não dou segunda chance, não. Mas eu proponho uma coisa gentil. Mas, aí, caramba, esse assunto é complicado, porque são tantas camadas. As pessoas, quando vêm falar com você, muitas vezes não vêm falar com você, vêm falar com a imagem que elas fazem Uma de persona, você. Né? exatamente. Então, teve alguns momentos em que eu me senti muito sozinho. Que ninguém tinha interesse em mim, só queriam saber do Pedro Bial. O meu filho, José, que hoje tem 20 anos, ele foi genial. Ele tinha uns 4 anos de idade. Ou seja, ele é de 2002, 2006. Big Brother bombando. Até 4, 5 anos. Um dia eu estou dormindo, ele me acorda. E ele passeava pelo bairro do Horto, lá no Rio de Janeiro, que é uma espécie de subúrbio da Zona Sul, uma delícia e tal. E todo mundo falava, é o filho do Pedro Bial, filho do Pedro Bial. Ele passeando. Aí ele me acorda e fala assim, você não é meu pai. José, como assim? Eu sou seu pai. Você não é meu pai, você é o Pedro Bial. José, eu sou seu paizinho. Eu achei a formulação dele genial. E aí ele vira e fala assim, então tá, mas quem decidiu que você ia ser o Pedro Bial? É a sabedoria das crianças. Você decidiu um dia ser o Pedro Bial ou aconteceu sem você nem perceber, quando viu você já era? Não, o Pedro Bial não existe. O Pedro Bial é uma abstração. Eu acho que tem algum tipo de autoconfiança no que eu sinto, no que eu penso e tal. Podemos depois falar disso também. Mas o que eu queria dizer, assim, só para concluir. Vai lá. Aí eu falei assim, então eu tenho um novo profissional aí. Um profissional que eu sou jornalista ainda, apesar de não parecer, mas eu penso o mundo um pouco assim. E agora eu também aprendi a falar com mais gente, um pouco da linguagem do entretenimento. E aí eu fui buscando um formato. Primeiro fiz um programa chamado Assunto, não vingou, aí passou na Globo News. Aí veio Na Moral, um programa de debate, que ficou 3 anos, acho que só, e tiraram do ar, que teve duas consequências divinas na minha vida. Uma é que eu acho que se eu não tivesse feito Na Moral, eu não teria sido chamado para ocupar o horário do Jô anos depois. E a outra é que eu conheci a minha mulher, Maria Prata, fazendo o programa, ela foi uma das convidadas, e tem esse momento registrado, bem-vinda Maria Prata e tal, assim, enfim. Mas eu não sou um romântico. Como é que é substituir o Jô? Cara, eu não substituí o Jô. Impossível substituir. O Jô era um gênio. O Jô tinha toda uma história de comediante, humorista, escritor e ator, que não é a minha. Assim. O que me foi incumbido foi ocupar o horário que o Jô ocupava. Tanto que quando eu falei com ele, eu fui procurá-lo para pedir a bênção, ele falou, olha, quem faz o programa é o cara atrás da mesa. E, então, é a sua cara. Aí eu fui... Mas é que tá, quando eu falei substituir, eu usei a palavra substituir exatamente... Para provocar. Não, porque eu acho que você foi de verdade lá. Se você fosse substituir o Jô para ser uma outra versão do Jô, você ia ser uma versão pior do Jô do que o Jô. E você não foi. Foi o Pedro que foi lá. E nesse sentido é que eu digo substituir. Veio alguém novo. Tô usando o sentido de mérito mesmo. Eu acho que tem algo... Eu acho que o suceder já seria mérito demais. Assim, eu sucedi. Eu fui alguém que veio depois dele. Então, sucessor é mais bonito, né? Mas substituir também, se quiser chamar, mas é que realmente, né, são histórias muito diferentes e tamanhos muito diferentes. O Jô é muito grande, muito grande. Pedro, agora eu vou ser forçado a te interromper. E você vai ouvir isso de um cara que é um fã de carteirinha do Jô. Minha recordação de infância é assistindo o Capitão Gay, assistindo o Vivo Gordo, mas, cara, fã de carteirinha do Jô Soares. E o Jô, de fato, foi um cara muito grande. Agora eu vou falar que eu tenho certeza que vai ficar desconfortável, mas eu sinto muito porque é verdade. Você se tornou maior do que ele. E isso é difícil. Não, assim não aí. Dói ouvir isso? É difícil?
Não, eu fico muito feliz de ouvir, não consigo Eu tô falando que tem uma certa tem uma certa maldade em mim em fazer, porque eu realmente acredito no que eu tô falando, mas eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar eu ficaria absolutamente desconfortável. Mas é verdade. E a pergunta o que eu gosto nessa história não é comparar o maior e o menor. Não, comparar não é eu ideia. gosto do adjetivo grande. Eu aprendi isso com a Maria, que pela primeira vez ela falou assim: você é grande, fulano é grande. Então, em vez de dizer é bom, é melhor ou pior, o grande eu acho bacana. É um grande... Eu acho que você tem razão, porque ele não vem com juízo de valor embutido. Eu tenho 1,92 m, pô. Eu sou muito Sou grande. Nesse sentido que você é grande, você tem 1,92 m, tem tudo isso que você fez, mas, cara, é ano de Copa. Você cobriu Copa pra caramba, você entende de futebol. Eu acabei lembrando de uma história aqui antiga, que teve uma Copa que a gente não levou, que jogaram a culpa nas tuas costas, terrível, que falaram que pô, foi você que fez a gente não ganhar a Copa. Foi terrível. Eu hoje consigo ouvir isso com um certo senso de humor, porque eu fiquei brabo. Fiquei muito brabo. Porque eu tava... Acho que vale contar mais dessa história. O Theo, que tem 24 anos, estava recém-nascido. Eu fui com o Theo, recém-nascido, ele nasceu em março, ele tinha 4, 5 meses. A Júlia, mãe dele, eu fui com os dois para a Copa. Eu estava lá com mulher e filho. E inventaram a história, porque, enfim, da Suzana, que também tinha lá o namorado dela. Foi horrível aquilo, foi horrível. Não, e a questão, para quê? Porque para quem viveu, os mais jovens não têm a menor ideia do que a gente está falando. Mas imagina se tivesse rede social, eu estava lascado. Você tem toda a razão. Aquilo ali, na época de rede social, teria sido Talvez tivesse resolvido mais rápido, porque acho que você está sendo otimista. Não, sabe por quê? Porque aquele tititi foi porque eu fui escalado no primeiro jogo. A Suzana Werner era namorada do Ronaldo, do maior estrela daquela Copa. Exatamente. E aí ela ia, e ela estava contratada pela Globo. Então ela ia para a arquibancada ao lado de um repórter, porque na época, cara, não tinha essa mobilidade. Para entrar ao vivo da arquibancada tinha que ter um cinto de baterias desse tamanho, pesando não sei quantos quilos, mais uma mochila e tal. Então o primeiro jogo foi o Maurício Kubrusler ao lado dela. E aí quando cortava para... não, estamos com a Suzana aqui, foi gol, né? Suzana, tá. No segundo jogo, Maurício não pôde, foi fazer outra pauta, fui eu. Precisava de alguém grande para aquilo tudo. Fui eu. Só que, além das entradas ao vivo para a Globo, quando acontecia alguma coisa no campo, a transmissão internacional cortava para a Suzana. Era a transmissão da Copa. E aí eu estava do lado da Suzana sempre. E aí começou o tititi, e foi uma das maiores sacanagens que eu já vivi. Um boato. Como é que você faz com um boato? O que eu digo aqui com redes sociais, depois do primeiro jogo já teria tido um tititi e tal, que eu não seria escalado para o próximo. Entendeu? Nesse sentido. Pode ser. Mas, enfim, isso teve consequências horríveis na minha vida. Fui ameaçado de morte. Meu Deus do céu. Tive que botar a segurança. Cara, Copa do Mundo, cara. Brasil. Não é brincadeira. Voltei pro Brasil, tive que ter segurança, gente me procurando, me protegendo e procurando quem estava me ameaçando. Não teve graça nenhuma. E eu ali, com meu filhinho, a minha mulher na época, cara, foi punk. O Aldemário Tom Guignó, que era o decano do jornalismo esportivo, um cara brilhante, ele foi o primeiro a me falar: olha, tá rolando essa. O que ele me falou, eu procurei o Ronaldo, a gente conversou, e ele falou: mas isso começou na sua redação, do seu lado aí. E eu descobri onde começou. Depois da entrevista, se você quiser, eu te digo quem começou o boato. Ou seja, e acho que você está contando uma história também que... Terrível. Puxa vida, tô tocado com essa história. Não vamos falar de coisas... Eu contei, tô contando pra você, cara. Coisa boa. Porque realmente não tinha senso de humor, me falava disso, ficava... Agora, gente... O tempo nesse sentido e a maturidade junto, porque se vier só o tempo, eu não sei se resolve, mas a maturidade faz maravilhas, né? Eu tenho que viver com isso, né? Mas vamos pro que interessa. Essa Copa, e aí, tá otimista ou não? Cara, eu estava muito otimista. Eu continuo muito otimista. O Tite é um tremendo técnico, o time é muito bom e a nossa parada é com a Argentina.
essa Copa é entre Brasil e Argentina. Eu acho que é claro que a Alemanha vai sempre dar trabalho, acho que a França não vai muito longe, porque tá desenhado aquele cenário França 2002, né, quando ela foi eliminada na primeira fase. Entrou lá por cima e... Posso estar enganado, a gente não sabe. Mas eu acho que é Brasil e Argentina, Messi e Neymar. Vamos ver, é isso aí. Eu adoro futebol e Olimpíada. Se eu pudesse, eu não trabalhava durante esses eventos. Eu ficava na frente da televisão. Eu sou apaixonado por esporte também, assistindo. e também gosto de ver. Eu acho que... E em Copa é legal ver todos os jogos. O do Brasil é especial. Nem se fala. Mas ver, sabe, Senegal e Suécia. E aí o jogão. Então, Agora, estava pensando uma coisa aqui. Eu estou aqui, provavelmente, com o maior entrevistador do Brasil, então eu preciso saber... O que eu devia ter te perguntado aqui que eu não te perguntei? Rapaz, é difícil você me... Você está conduzindo muito bem, assim. Essa pergunta é muito difícil, né? Eu fazer uma pergunta para mim mesmo. Talvez você pudesse ter me perguntado de onde vem a sua autoconfiança. Essa é uma pergunta boa. Qual é a resposta? Eu acho que eu era o queridinho do meu pai. É impressionante como essas coisas mexem com a gente pro resto da vida, sempre, né? Vai para sempre. Bem, o queridinho, a queridinha do meu pai era minha irmã mais velha, 11 anos mais velha que eu. O queridinho de minha mãe era o meu irmão. Eu era um pouco invisível, caçula temporal meio invisível, meio insuportável, incontível, assim, eu era muito difícil de educar. Mas o meu pai tinha... Passando uns pássaros lindos aqui. Para usar uma expressão assim americana, uma família de refugiados, imigrantes, totalmente desestruturada, como todos os refugiados são. Uma barra, né, assim, de estarem ali sobrevivendo e tal. Eu era a grande esperança branca, para usar a expressão americana. Entendeu? Meu pai achava que eu era... E aí você acredita, né? O que seu pai diz para você. O amor de um pai é determinante. E você acha que de alguma forma você acabou também se tornando quase que uma profecia autorrealizável que você vai atrás e faz? Aí você vai inventando. Agora, eu sou muito fã, como entrevistador, do Alan Alda. Aquele cara que é ator, e que hoje ele tem o melhor podcast. Eu acho ele sensacional também. Clear and Vivid. E uma das coisas que eu gosto dele é o senso do humor. E que para traduzir essa expressão uplifting para português, a melhor tradução é inspirador. É isso mesmo. Ele não tem medo de ser inspirador, assim, não é negar as evidências aí terríveis que nós temos, mas apesar disso, vamos em frente, quer dizer, não vamos... Porque nós, jornalistas, nós aprendemos que o cinismo é muito bacana, que ter uma atitude cínica e diante das coisas é meio obrigatório, e que o edificante é desprezível, qualquer coisa que possa soar edificante. Eu não sei se porque eu me vendi ao entretenimento, eu acho que o edificante é necessário, eu acho que você faz isso nas suas redes sociais, na sua atuação pública, inspirar as pessoas. E aí, eu aprendi isso também, essa distinção do programa do Alan Alda. Ele estava conversando com não vou lembrar o nome do entrevistado agora, mas foi uma entrevista maravilhosa. E aí chega uma hora que ele pergunta: você é otimista ou pessimista? Lembrei eu vou ter que olhar aqui o nome dele, depois eu posso encontrar. Vamos logo encontrar aqui o nome dele? Vamos achar. É um escritor que era um músico de jazz e que depois... Era um escritor que era músico de jazz e que depois de uma certa idade, ele percebeu que ele não ia mais crescer, que ele ia se manter mediano para pior. E aí ele escreveu um livro agora, que é um livro a partir... Aí ele foi fazer academia, foi estudar
ciência, o nome dele é Arthur C. Brooks. E o livro é esse aqui, From Strength to Strength. Ele mostra aqui que a nossa inteligência muda com o passar do tempo, que toda a vivacidade da inteligência de um jovem até os 40 e poucos anos vai mudando de qualidade para algo mais de filtro, de transmissão de conhecimento, de organização, e que isso, pela nossa cultura, é tido como uma decadência, quando na verdade é uma mudança de qualidade. Perfeito. E ele expõe isso muito bem no programa do Alan Alda, tanto que eu comprei o livro dele. E aí o Alan Alda pergunta para ele: você é otimista ou é pessimista? Ele falou assim: cara, ser pessimista ou otimista é achar que eu posso prever o futuro. Eu não sou otimista, mas eu tenho esperança. Eu achei isso lindo. Então, eu acho que é isso que você representa com o seu trabalho. Eu acho que é o que eu procuro fazer com o meu. Inspirar as pessoas. E não é uma questão de vamos ser otimistas. Vamos ter esperança, porque sem esperança... Outro dia uma amiga minha me mandou uma mensagem: eu não tenho mais esperança em nada. Eu falei: não importa, não é você que tem a esperança que nos tem. E segura essa. E eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a gente precisa... Uma das preocupações que eu tenho é transmitir um monte de coisa bacana que está acontecendo e gente fazendo coisas excepcionais. Aliás, uma das razões de querer ter essa chance de ter esse papo com você é isso. Porque tem muita gente fazendo coisas espetaculares, apesar de todos os problemas. Portanto, é possível. É isso. Portanto, a gente tem que ir atrás, tem que fazer. Agora, você falou de inspiração. E a outra coisa que você falou, você mostrou o quanto você é inquieto, e é só ver tudo que você faz. Dá pra ver que a sua cabeça tá a mil o tempo inteiro. O que te inspira e como você relaxa? Porque pra mim, há pouco tava um pôr do sol maravilhoso aqui atrás. E a gente tá, muito inspirador. E a gente tá num lugar, esse tipo de coisa, pra mim, natureza, essa beleza, esses passarinhos que passaram cantando aqui pra gente, pra mim é isso que me conecta comigo, que me traz paz, que realmente me coloca pronto para poder fazer todo o resto. O que é para você? Eu volto lá ao início da nossa conversa. São as crianças. E eu tenho a felicidade de ter... Porque a minha filha de 35 anos, o meu de 24, o meu de 20, eu estava trabalhando muito quando eles tinham 2, 4. Eu estava trabalhando demais, eu não parava. Você está tendo a chance de viver o que você não teve lá atrás. E mais, ainda tive uma pandemia no meio, gente, que foi um horror, um trauma coletivo, mas foi a oportunidade que eu tive de viver intimamente a mais primeira infância das meninas, 24 horas por dia, grudados. Então, isso me inspira muito. E me inspira rever o que eu acho que eu sabia, o que eu achava que eu sabia, na hora de ter que explicar para elas. Mas, olha, a mesma coisa se aplica... Elas ensinam mais pra gente do que a gente pra eles. Eu não sei se mais, mas no sentido... Elas provocam a gente a aprender. Elas não ensinam nada, elas estão aprendendo. Mas aí que tá, mas eu acho, aí é que tá, que o conceito de ensinar, pra mim, em geral, a gente tem essa ideia que ensinar eu tenho um conhecimento que eu vou quase que enfiar na sua cabeça a porrada. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o ensinar, e as crianças fazem... As crianças aprendem por exemplo, diga-se de passagem. Sim, né? claro, a gente fala, o que a gente faz é o que importa. Claro. Só que o que elas nos questionam, eu acho que elas fazem a gente aprender o que já estava na gente, mas ela jogar no canto a gente não dava bola. Dizem que ensinar não existe, existe aprender. Né? Inclusive em francês, apprendre. Exatamente, ensinar coisas. E aprender, é isso mesmo. Exatamente. E então, assim... eu aprendo muito com elas. Eu não sei se elas me ensinam, mas eu aprendo muito com elas. E não só com elas. O José, de 20 anos, o Theo, de 24, a Ana, de 35, vão ser sempre minhas crianças. Né? A gente chama, né? Nossos filhos, a gente chama de crianças até... E eu aprendo demais com eles, me atualizo e troco ideias, inquietações. Me inspira... Isso, assim, eu quero ser um Drauzio Varela, entendeu? Com 78 anos correndo maratona. Não estou querendo correr maratona, não. Metaforicamente. Não, tá claríssimo. E olha, e acho que você pegou um exemplo maravilhoso que eu conheço muito de perto. O Drauzio foi colega de faculdade de um tio meu e frequentava a casa dos meus avós. Que sorte a sua, E eu tive a chance de conviver com o Drauzio desde que eu nasci. E ele é um sujeito espetacular, de fato, que
O fato dele correr maratona até hoje faz parte disso. E outro dia até contei nas redes sociais, quando ele correu uma maratona, Que ele completou todas as Exatamente, meias, né? ele completou todas as... Naquela ali ele tinha sido a pessoa com mais idade, aos 78, 89 anos, a fazer isso. E eu me lembrei que... Deixa eu fazer as contas aqui, mas acho que há uns 30 anos, mais ou menos, quase isso, eu tive uma experiência que foi o seguinte: eu corri uma São Silvestre, na época eu fazia esporte 6 vezes por semana, 4 horas. Eu corria pouco, mas estava muito em forma. E fui correr a São Silvestre e só fui conseguir, no fundo, ultrapassar o Drauzio Varela na subida da Brigadeiro, na época que era o final, sendo que na época ele já tinha mais idade do que eu tenho hoje. Eu tinha 20 anos. Com 7, 9, exatamente. Caramba. E eu tinha 20 e poucos aninhos. E ele começou a correr tarde. Exatamente. Ele é um exemplo para todos nós. E é isso. É um cara que inspira a gente sem ficar fazendo discursos moralistas e tal. Ele inspira pelo exemplo. Olha, eu acho que é difícil encontrar uma forma melhor de terminar do que gente que inspira como exemplo. E isso. É o que você faz. Pedro, cara, super obrigado. Adorei, como é bom estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Adorei. Passou rápido. Espero que tenha passado rápido para todos. Eu tenho certeza que passou. Legal. Obrigado. Obrigado mesmo.